Olá, sejam muito bem-vindos! Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Nossa aula 10, Revisão e Avaliação. Vamos à nossa aula de revisão. Comecemos então relembrando sobre a questão da produção artística, ou o nosso processo de criação. Sim, começamos em um espaço um pouco diferente, um ateliê. É o local onde podemos dizer que é o laboratório do artista. Esse espaço nos leva tanto à inspiração quanto à produção. E, claro, possui todos os materiais necessários para uma produção. Independente de qual arte estejamos elaborando, precisamos pensar que existem etapas a serem seguidas. E esse processo de produção, ele é de suma importância porque parte da necessidade que nós temos de nos comunicar, expressar e trazer soluções para os nossos problemas diários. Sim, quando falamos dos tipos de produções artísticas, estamos falando também de trazer soluções àquelas questões do nosso dia a dia. Nem sempre a arte vai ser apenas para a apreciação. A partir disso, temos que entender que existem os modos de liberação, que é quando entregamos para a sociedade aquilo que produzimos. Então, antes de tudo isso, precisamos entender que parte da criatividade que já existe em nós. E nada mais é do que algo inerente, ou seja, que nasce com a gente. Dessa forma, vamos começar entendendo que a criatividade é uma atividade proposital e que dá sentido à vida. Então, os indivíduos criativos têm que estar cercados de problemas para resolver e encontrar soluções. Assim, chega-se à solução de que a criatividade humana é adaptável e que deveria ser favorecida pela seleção natural. E assim, o produto de gênio humano deve continuar a se expandir, ocorrendo assim a afirmação da teoria do inacabado, por tudo ser contínuo, um ciclo que está em constante transformação, ocorrendo este processo na vida e nas artes, que é o reflexo desta. Dessa forma, vamos entender que tudo está em constante construção. Quando falamos dessa teoria do inacabado, é porque não quer dizer que chegou ao fim, mas sim naquela etapa. Dessa forma, tudo parte do processo. E o processo que falaremos hoje é exatamente esse processo criativo-artístico, que é a busca pela forma como o artista abordará a mensagem que pretende passar para o mundo, seja a comunicação de um sentimento, um impacto visual, a provocação de questionamentos sobre a realidade, entre outros. Sim, mas quando falamos dessas etapas, cada um possui o seu processo. Então, nem sempre o que funciona para um artista funciona para o outro. Dessa forma, existem as particularidades que nós vamos começar a descobrir ao longo do tempo. Enquanto isso, vamos ver uma forma básica desse processo de criação. Sim, por que básica? Porque existem várias teorias. E claro, não é exatamente algo que vai funcionar para todo mundo. Você pode hoje se identificar com um processo e de repente amanhã, daqui a alguns meses, já achar que isso não lhe cabe mais. Assim, é como se fosse a receita básica de um bolo. Você vai aprender a fazer o bolo de trigo tradicional. Mas aquele bolo de trigo você já consegue fazer muito bem sem olhar a receita. Depois de um tempo, você vai começar a colocar a sua personalidade e uns temperinhos a mais. É a mesma coisa quando estamos criando algo. Então, vamos começar a entender a primeira etapa, que chamamos de saturação.
Na etapa de saturação, é como se fosse um processo de amadurecimento dessa ideia. Sim, é aquela fase que você tira tudo da cabeça e coloca no papel. Sabe quando as coisas ainda ficam meio confusas? Quer fazer várias coisas, criar várias coisas, mas ainda não conseguem enxergar como aquilo realmente vai acontecer. Por isso temos a primeira etapa, a etapa de saturação, que te ajuda a trazer tudo isso de uma forma um pouco mais organizada. Percebe que quando falamos da saturação, estamos falando desse amadurecimento da ideia? Sim. E olha só, temos aqui um quadro todo preto no branco, ou dentro da perspectiva da Gestalt. Se você olhar muito, parece que as cores se confundem. Exatamente. É para realmente pensar e não deixar com que as coisas acabem se confundindo ao longo do processo. Então, aqui vamos começar a filtrar as técnicas a serem utilizadas, para assim chegar na segunda etapa, que é a mão na massa. Quando chegamos na etapa de produção, vai ser aquele momento em que você vai utilizar tudo que você escreveu. É aquela fase em que você já separou todos os materiais, já sabe as técnicas que vai utilizar, separou as estratégias e, claro, está preparado para colocar a mão na massa, se sujar, fazer o negócio acontecer. Sim, como podemos ver aqui, o foguete, né? Tem aquela frase, foguete não tem ré. A partir do momento em que você começa a produção, você não para mais. Você vai para o alto e além. Sim, fazendo acontecer e colocando na matéria tudo aquilo que você visualizou e idealizou na primeira etapa, na etapa de saturação. A partir daí, você vai começar essa produção. Mas lembra da nossa teoria do inacabado? Sim, não quer dizer que o seu produto, que o seu trabalho ou que sua obra vai chegar ao fim, mas sim que você vai colocar ali uma mensagem final. Não é porque você está colocando o seu trabalho como terminado que realmente ele vai estar acabado. Existe a diferença. Por isso que muitos artistas, ao longo do trabalho, vai aprimorando, lapidando. Por exemplo, quando a gente pega um molde ou um pedaço de argila. Você está ali moldando, está preparando aquela escultura, aquele vaso, aquela obra, aquele artesanato. Ele possui uma forma e você vai moldando com a sua mão. Com o tempo você vai perceber que você pode ir fazendo outras formas. Então, esse trabalho ele é contínuo, mas quando chega o momento de uma mensagem principal se estabelecer, vamos para a nossa última etapa, que chamamos de etapa de liberação. Nessa etapa, nós vamos para a exposição. Sim, a liberação é quando você deixa disponível o seu trabalho. E nessa fase, você vai perceber que vão ter algumas pessoas que vão apreciar, outros nem tanto. Sim, nesse momento, você vai ter as opiniões e cabe a você escolher se sua obra vai ser uma obra em que vai ter esse feedback para o artista ou vai ser apenas uma obra de apreciação. Então, quando chegamos na última etapa, você entrega para a sociedade e esse trabalho já está disponível para o público. Assim, seria as 3 etapas do processo de criação. A etapa de saturação, a etapa de produção e a terceira etapa de liberação. Agora vamos para o nosso segundo conteúdo de revisão, corpo e coreografia. Muito bem, quando falamos do corpo, vamos lembrar que esse corpo ele tem a necessidade de se comunicar. Você consegue perceber, por exemplo, que quando estamos falando também estamos gesticulando. Então é uma necessidade que esse corpo tem de estar a todo momento expressando. Por isso utilizamos as
linguagens. Essas linguagens vão nos levar a comunicar através de uma coreografia. Essa coreografia é a própria escrita com o corpo. Veja na imagem. Vemos aí as pessoas trazendo a expressividade com o movimento. Elas estão mostrando palavras não verbais, mas corporais. E essa escrita com o corpo estamos fazendo no nosso dia a dia. Assim, o corpo, desde os primórdios, ele já traz consigo a questão histórica, como, por exemplo, os padrões que são impostos. Lembra daquele período do comércio dos monstros? Sim, ao longo da história, o corpo ele foi passando por estereótipos. E tem-se a questão do poder do corpo sobre o outro. E isso mostra que o corpo ele passa a ser visto como uma coisa, como um objeto, como algo que pode ser mandado, moldado e até mesmo preso. Porém, vamos ao longo do tempo percebendo que isso é uma barreira que nos foi colocada. Não quer dizer que seja assim. Mas até hoje, apesar de falarmos de tanta liberdade, apesar de falarmos dessa expressividade, temos sim formas que vão nos prendendo e nos moldando, não só fisicamente, mas até mesmo psicologicamente. Por exemplo, quando falamos da imposição midiática. Até hoje, temos sim tudo o que acontecia no passado. A diferença é que hoje é de uma forma mais liberal. Ou seja, mesmo que você não perceba no seu dia a dia, já está acontecendo uma mensagem que vai para o seu inconsciente que te leva a entrar em certos padrões. Claro que, às vezes, nós escolhemos nos moldar a isso. Porém, existe a forma que nos é ensinada desde a nossa infância. Então, isso vamos dizer que é tudo aquilo que você vem se moldando. E claro, passa sim por uma questão educacional, porque você começa aprendendo a se comportar com os seus familiares, com as pessoas ao seu redor. A gente passa a reproduzir esses comportamentos. E a partir daí, você vai começando a se moldar. Então, desde quando se é criança, vamos entrando dentro desses padrões. E ao longo do tempo, cabe a nós se seguiremos ou se sairemos desta caixa. Assim, vamos agora para o nosso próximo tópico. Quando falamos dessa padronização ou dessa construção ao longo do tempo, que vamos ver, claro, às vezes é algo que lhe é ensinado como se fosse uma construção. Percebe que quando falamos dessa construção é como se fossem os tijolinhos sendo construídos. Pouco a pouco você vai se formando. Sim, mas com o tempo a gente vai se desconstruindo e pedaços de nós vão ficando para trás, para que possamos também nos reformular e evoluir. Esse é o nosso processo evolutivo e, claro, também o nosso processo de comunicação. A todo momento, estamos aprendendo a nos comunicar, a nos expressar e construindo o que realmente somos. Esse é o processo. Não é sempre linear. Hoje estamos aqui e depois você passa por uma evolução e depois você decai novamente. É necessário que, para que a gente continue evoluindo e avançando, deixemos algumas bagagens para trás. Assim, vamos passando por uma evolução e tudo isso vai ficando no nosso corpo. As cicatrizes, o corte de cabelo, a cor, tudo conta um pouco da sua história. E é a partir do corpo que conhecemos o mundo e também deixamos a nossa marca. Pois tudo é lembrar, reter e comunicar. Sim,
Estamos a todo momento usando o nosso corpo para comunicar. E isso nos é comum porque é uma necessidade e é essa relação que nos leva a trazer o quê? A expressão, que parte desses estímulos que vamos ressignificando e trazendo o processo de observação, sensação e ação. Pois tudo aquilo que eu observo fica no meu inconsciente, me traz uma sensação que me leva a uma ação. Dessa forma, é necessário entender que a todo momento estamos sendo expostos a estímulos internos e externos. Esses estímulos que nos fazem também trazer esse processo de comunicação. Então, todos esses estímulos chegam a nós de uma forma e cabe a nós saber ressignificar para levar isso de uma forma diferente para o externo. Porém, nós também, com os nossos estímulos internos, também modificamos o nosso meio. E dessa forma, estamos a todo momento trazendo várias formas de nos comunicar. E assim surgem as linguagens. Vamos entender um pouco como isso acontece? Veja só, o processo de consciência, ele nos leva a entender que tudo aquilo que chega até você está no seu consciente ou no seu inconsciente e te leva a um ato. Esse ato é aquela ação que sim, é intencional. Mesmo que você diga que não foi intencional, lá no fundo teve uma intenção porque esse ato é o seu corpo revelando a sua essência. Mesmo que você tente esconder, o seu corpo revela o seu comportamento. Então, vamos perceber que a dança e o teatro são linguagens artísticas que nos levam a essa reflexão, possibilidades de comunicação. E tudo isso parte dos nossos aspectos cognitivos motores, afetivos e pedagógicos. Assim, vamos desenvolvendo as várias inteligências também. Dessa forma, vamos perceber que tudo isso é um modo de evolução do ser. Sim, essa evolução do ser nos traz a expressividade, ou seja, a nossa forma de comunicar. Quando eu expresso, eu coloco a minha voz para o mundo. Essa voz não precisa ser exatamente verbal, pode ser corporal, visual. E parte da necessidade de interagir. Nós estamos no meio e temos esse processo de troca. Nessa troca, nós estamos a todo momento comunicando. Sim, e é a partir dessa comunicação que passamos também a trazer a nossa própria essência e trazendo a partir das artes. Então, é possível perceber que quando falamos do corpo, não estamos falando apenas de uma questão estética, mas sim entendendo que esse corpo, ele é seu principal meio de comunicação, de expressão, e que é a partir dele que você também se coloca no mundo. E assim, vamos chegando ao final da nossa revisão de hoje.